Dia 19 de abril, data em que celebramos o Dia do Índio. O motivo surgiu por conta de um protesto dos povos indígenas lá aqui no continente americano, na verdade, ainda na década de 1940. Mas o que essa data representa de fato? Ou melhor, quem essa data homenageia? Para o nosso bate-papo, eu tenho muito orgulho de receber a nossa jornalista Luciene Kaxinawa, mulher indígena do povo Runicuim, da etnia Kaxinawa, e que hoje nos honra, sendo uma das nossas colegas de profissão, uma excelente repórter aqui da SIC. Seja bem-vinda, Luciene. Muito obrigada, bom dia. Na Bom minha dia. língua é Huriwa, Mihuaí, né? Sejam muito bem-vindos a essa conversa também, todo mundo que está em casa, e é muito importante estar falando sobre essa temática. Perfeito, é muito bom ter você aqui com toda essa representatividade, né, trazendo o orgulho das suas raízes. Eu queria entender de você, né, dando voz a essa comunidade toda, você representa muitos indígenas no nosso país. O que deve ser comemorado hoje, assim, na tua opinião? Na verdade, hoje não é um dia de comemoração para os povos indígenas, né? Nós temos um dia de resistência. É mais um dia de procurar aquilo, de levar a nossa voz a maior alcance, né? A dizer aquilo que nos tem incomodado. A resistência, ela traz muito sobre nós resistimos a garantir os nossos direitos de habitar a nossa terra, de continuar a nossa cultura nos dias de hoje. Teve muita mudança desde a descoberta do Brasil, né? E muitas etnias, muitos indígenas sumiram, né? Hoje nós temos somente cerca de 300 etnias no Brasil. Eram milhões na época da descoberta do Brasil. Hoje são só 300. Isso significa uma perca muito grande da nossa cultura e da nossa diversidade também. Então a gente vai substituir essa palavra comemoração pela reflexão, né? Exatamente. Sobre quem são, de fato, esses indígenas hoje que representam o Brasil, tão sofrido nesse sentido, né? De tantas mortes, de tanto sangue, de tanta violência. E quem é esse indígena hoje no Brasil, Luciane? Hoje, por exemplo, hoje nós não utilizamos o termo, muito raramente, mas na maioria das vezes não utilizamos e não aceitamos o termo índio. Porque por muitos anos esse termo ele foi utilizado de forma pejorativa, né? E acabou criando uma imagem de um ser selvagem. E nós substituímos essa linguagem, né, esse termo, por indígenas, que é o que nós aceitamos hoje. E os indígenas hoje podem mostrar com facilidade, através das redes sociais, por exemplo, né, a sua diversidade, a sua cultura. É um desafio muito grande ainda assim, porque nós enfrentamos muitos preconceitos. Por exemplo, após tingir o cabelo, né, tem muito isso de estereotipado ainda, né? Muita gente fala assim, nossa, mas você não tem mais os seus traços, você pintou o seu cabelo, nunca viu uma índia loura. Então, assim, tem muito isso. Mas nós somos indígenas porque está no nosso sangue. E não porque nós mudamos a cor do cabelo, ou se ele é enrolado, ou se não é, se é LGBT, se não é, porque isso existe em qualquer meio também. Perfeito. Então, a gente até faz uma correção, né? A comemoração, a gente substitui essa palavra por uma reflexão. E o Dia do Índio, a gente traz um outro sentido, fazendo uma homenagem aos povos indígenas do Brasil. Então, seria mais correto, nesse sentido, a gente tratar a data assim, né? Exatamente. Tanto é que tem um movimento no Brasil inteiro hoje na tentativa de alterar o nome do Dia do Índio para o Dia da Diversidade Indígena Brasileira. Perfeito, que é muito mais amplo e faz uma homenagem muito mais justa, né? Exatamente. A esses povos. Agora, sobre as várias faces do indígena no Brasil, né? A gente percebe que a Luciane tem sangue indígena, mas como ela falou, teve a decisão de mudar, fazer algum movimento estético na cor do cabelo. Isso não quer dizer que ela não seja também parte de um povo indígena. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, Luciane, porque ainda é muito novo para boa parte do brasileiro compreender essas modificações. Então, eu queria entender que o indígena ele pode nascer dentro de uma comunidade indígena e ele pode se reconhecer indígena depois de um certo tempo, mesmo morando na zona urbana, por exemplo? Sim, acontece muito, né?
as pessoas, né, os indígenas que nascem nas aldeias saem para estudar, muito novos, por exemplo, e não têm o convívio ali direto com a cultura. E depois de um certo tempo, ele se reconhece e entende a importância daquilo e volta a ter o seu encontro com as raízes, né, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Pouco antes de nascer, minha mãe veio para a cidade, aqui para Porto Velho. Meu povo fica na divisa do Brasil com o Peru, no Acre. E com 10 anos eu tive a minha primeira experiência consciente, né, de que eu lembro, com os meus parentes. E eu tinha muito medo, porque eu não entendia o que tudo aquilo representava. Depois que eu passei a ter entendimento, eu falei assim, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a esse povo, eu faço parte disso tudo, então eu trouxe para minha experiência de vida muito da minha cultura. E eu assumi a minha identidade indígena e no início da minha carreira, eu assinava como Luciene Marçal, que é o primeiro sobrenome da minha mãe. E a partir do momento que eu entendi a importância de ter essa identidade afirmada, né, que isso traria para mim, então eu passei a assinar como Luciene Kaxinawa. Isso tem tanta importância na tua vida, eu acho que na tua vida pessoal, obviamente, né, você nesse processo de aceitação da própria história, quanto na vida profissional, porque quando você assume Kaxinawa, você deslancha. Hoje a Luciane trabalha com a gente aqui dentro do Grupo SIC como repórter, mas tem passagem por emissoras como a CNN Brasil, sendo uma repórter representando toda a região norte. Então isso para você é uma conquista enorme. E para a gente também, né, Luciane? Inclusive, gostaria até de aproveitar para falar que eu fui convidada para participar de uma edição especial, super especial, inédita da Vogue, né, no ano passado, onde eles fizeram uma edição chamada Guardiões da Floresta. E essa edição, ela ganhou uma premiação internacional. E fazer parte dessa edição especial, contando a história de outros indígenas e sendo indígena jornalista, para mim foi uma honra muito grande. E isso traz um significado muito grande também para a gente. Perfeito. A gente está conferindo aqui na tela, né, essa edição especial da Vogue, premiada internacionalmente, e ter um nome... Então, são vários símbolos muito importantes para a gente ver, né? A pauta indígena dentro de uma revista, de uma marca mundialmente conhecida como a Vogue, já é um avanço extremo. A gente ter a participação da própria comunidade indígena nessa redação desse material é uma outra coisa que deveria ser o básico, mas não é, né? A gente sabe disso, mas a Luciane participou também dessa construção. Isso também é motivo de orgulho, além da tua trajetória profissional também, que também nos orgulha muito, né, Luciane? Agora, como que dá esse movimento de reconhecer o indígena não necessariamente nascido dentro da comunidade, né? Tem muita gente que, como no seu caso, você trouxe uma maneira muito particular de voltar às suas origens com mais ou menos 10 anos. E hoje, aqui em Rondônia, por exemplo, você conhece outras famílias que desenvolvem e têm essa proximidade com a cultura depois de um tempinho? Uhum. Inclusive, é muito interessante a sua pergunta, porque muita gente vem no meu Instagram e pergunta como se faz para se tornar um indígena. A gente não se torna um indígena, a gente nasce indígena. Se está no nosso sangue, né? A minha mãe é indígena, eu tenho o sangue da minha mãe, eu também sou indígena, independente se meu pai é ou não. Então, aí está o reconhecimento. E buscar a maior dificuldade hoje dos indígenas que estão na cidade, que querem esse reconhecimento, é identificar a etnia de qual tem origem, né? Qual é o povo, qual é a origem. Aí vem um estudo muito minucioso para identificar qual é esse povo. Mas, assim, eu conheço muitas pessoas que fizeram esse resgate, né, da identidade, descobriram após esses estudos que também são indígenas. E nós, como indígenas, nós tratamos parentes, né? Nós acolhemos essas pessoas que têm dificuldade e que realmente têm o entendimento e a importância desse resgate cultural. Perfeito. E uma coisa muito interessante é você conseguir inserir a sua própria identidade no teu dia a dia, né, no teu convívio, não abandonando as suas origens. E eu queria entender um pouquinho como que você trabalha a cultura indígena dentro das tuas atividades de afirmação, seja no teu trabalho, seja na tua vida pessoal, você também é uma mulher empreendedora, como que é mesclar tudo isso? É um desafio muito grande, porque nós temos que
saber o que falar e em qual momento falar e para quem falar, né? Então, em casa, no meu cotidiano, eu sempre estou ali com a minha mãe trocando experiências, ideias e sabendo um pouco mais sobre a minha cultura. E também no trabalho, né? Sempre voltado à Amazônia, aos trabalhos de divulgação da Amazônia, dos povos da Amazônia. Então, eu também tenho uma empresa de comunicação voltada a assuntos da Amazônia e os povos da Amazônia também. Além disso, eu também criei uma empresa que divulga, né, artigos e produtos da Amazônia, que são produtos feitos por indígenas de Rondônia, Acre e Amazonas, além de artesãos locais também aqui. Então, assim, de uma forma ou de outra, está sempre inserido no meu dia a dia. Como Luciane é jornalista, tem sempre muita informação ali por trás de todo o material que ela publica. Luciane, eu queria agradecer a tua disponibilidade. É muito interessante a gente conversar sobre esses termos, sobre como o indígena quer ser reconhecido, como ele merece ser reconhecido de fato, e entender que a história é contada a partir da mão do homem branco, do colonizador, que escreveu os livros e não necessariamente foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente tem uma vivência na escola de uma história que tem aí algumas coisas para a gente questionar e vocês têm voz hoje para falar hoje livremente sobre isso. É muito importante. Obrigado. Eu que agradeço. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial, se der tempo. A professora Kel Barreto, que é do Sistema S, ela tem feito um trabalho há cerca de 2 anos, muito legal com as crianças, né, falando a real história, né, dos povos indígenas no Brasil. E isso tem feito diferença na vida dessas crianças e na minha vida também. Eu acho isso muito importante. Eu gostaria de parabenizar e que outros, né, educadores possam adotar também a mesma didática. Perfeito. E muito obrigada pelo convite. Luciane, obrigado. Eu quase fui para a Serra do Divisor nesse final de ano, né, que é onde o povo Runicuim ali mora, mas não pude, na pandemia, aquela coisa toda. Espero poder voltar ao Acre e conhecer melhor um pouco mais a tua cultura. Obrigado, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. E o Renata, que interessante, né? Às vezes a gente passa despercebido com um simples termo, né? Existe tanta coisa por trás.